Olá, hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial. O mês de maio é um mês nacional do combate ao glaucoma, uma doença desconhecida por muitos ainda. Então, por esse motivo, nós resolvemos fazer essa entrevista especial com a doutora Elizabeth, que é responsável pelo setor de glaucomas aqui do Hospital de Olhos. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente poder entender mais sobre essa doença. Beth, o que é o glaucoma? O glaucoma, Anne, é considerado uma neuropatia. Eu sei que você sabe muito bem disso, mas estamos aqui aproveitando este momento para esclarecer a todos que estão tendo oportunidade de estar entrando em contato e sabendo mais profundamente sobre essa grave doença que é conhecida como ladrão silencioso dos olhos. Ou seja, na maioria das vezes, a pressão intraocular dos olhos aumentada vai matando, deteriorando o nervo óptico. E isso repercute na nossa visão, com diminuição de qualidade visual, manchas, estreitamento do campo de visão, mas é considerado, portanto, uma doença do nervo óptico. E quais as maneiras de fazer o diagnóstico e o tratamento dessa doença? O diagnóstico do glaucoma ele é feito através do médico especialista, o oftalmologista. Muitos pacientes me perguntam: doutora, tem problema eu comprar o óculos do Paraguai? Tem problema eu fazer um exame oftalmológico superficial só para ver o grau? O problema é quando o paciente nessa situação perde a oportunidade de passar por uma consulta com um médico especialista na área dos olhos e com isso perde também a oportunidade da detecção precoce de uma doença grave como o glaucoma. Então, o glaucoma é diagnosticado através do médico oftalmologista, no qual durante o exame oftalmológico vai fazer a medida da pressão, além da medida da acuidade visual, da prescrição dos óculos, da análise do fundo do olho e das outras estruturas oculares. E o paciente, ele não tem sintoma na maioria das vezes. A grande maioria dos glaucomas, 80% dos glaucomas, realmente não dão sintomas. E quando o paciente nos procura por questões de baixa de visão secundária ao glaucoma, na verdade, grande parte da visão já se perdeu e temos pouco a fazer por esses tipos de pacientes. Claro que ainda existe tratamento, mas o dano já se instalou, o diagnóstico é considerado tardio. Então, esse movimento de conscientização da doença, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui neste momento, o qual eu agradeço muito a sua presença, está nos dando uma oportunidade de estar falando mais sobre essa doença, é muito importante. Porque as pessoas, elas realmente não sabem, muitas delas não sabem, e às vezes, eu já ouvi falar, mas eu imagino a gravidade, né, da doença, e que com um diagnóstico precoce conseguiria evitar coisas muito ruins acontecerem na visão do paciente. Então agora nós vamos ver a doutora Elizabeth realizando o exame oftalmológico para diagnosticar o glaucoma. Então, o exame oftalmológico padrão consiste na medida da acuidade visual, na biomicroscopia de segmento anterior e de fundo do olho. A medida da acuidade visual se faz com um aparelho que nós colocamos na face do paciente e qual, através desse equipamento, conseguimos fazer a aferição da capacidade visual do mesmo, testando primeiro o olho direito e, na sequência, o olho esquerdo. Quando o paciente não chega a 100% de visão em ambos os olhos, é necessário investigarmos mais a fundo o motivo desse limite de visão não atingir 100%. Após de realizada a acuidade visual, passamos para o exame microscópico dos olhos, através desse aparelho, chamado tecnicamente de lâmpada de fenda, o qual é um microscópio. Neste equipamento, o paciente fica olhando para a frente e, através deste equipamento, nós podemos examinar com detalhes as estruturas oculares, tanto na região do segmento anterior, córnea, cristalino, íris e superfície ocular,
como também o fundo dos olhos. Pode olhar, por favor, na direção da minha orelha. É um exame indolor, rápido. Neste momento, por exemplo, eu já consigo ver o nervo do olho esquerdo, que está absolutamente saudável. E também consigo ver o fundo do olho direito. Olhe nessa orelha, por favor. Se encontra na mesma situação, absolutamente saudável. E temos também um equipamento chamado tonômetro de aplanação, o qual podemos medir a pressão ocular do paciente. Também um exame rápido, indolor. Esse aparelho, ele chega a encostar no olho, mas não dói. E previamente usamos uma gota do colírio anestésico. Em relação ao tratamento, Beth, como é que é feito na maioria dos casos de tratamento? O que tem de novidade? O tratamento, ele na maioria das vezes é feito com colírio, né? O colírio é a linha número 1 de tratamento para glaucoma. O problema é que alguns pacientes são intolerantes, outros têm dificuldade na instilação, outros podem já ter outras patologias, por exemplo, olho seco, que torna muito sofrido o uso crônico de colírios. Então, nós temos outras armas para tratar o glaucoma, como, por exemplo, lasers. Lasers no plural, porque são vários, né? Iridotomia, trabeculoplastia laser, fotocoagulação transescleral com laser de micropulso, ou seja, são várias linhas de tratamento, dependendo do tipo de glaucoma, porque tem vários tipos de glaucoma, isso depende da anatomia do olho de cada paciente, e o tratamento ele vai se moldando então, tanto ao tipo do glaucoma, como ao grau da doença que o paciente se encontra. Temos até mesmo tratamentos um pouco mais invasivos, podemos chamar assim, que são tratamentos cirúrgicos, por exemplo, a trabeculectomia, implante de válvula. Temos também procedimentos hoje que está muito em voga, os minimamente invasivos, que tem a indicação para alguns casos, como por exemplo a stent, Zen, trabectômia, uma série de outros tratamentos que podem ser realizados dependendo de cada caso. E sobre o Dia Nacional do Glaucoma, o que vai acontecer nesse dia? O Dia Nacional do Glaucoma, ele ficou definido de ser sempre no dia 26 de maio. Então, já há alguns anos, no dia 26 de maio, em várias regiões do país, inclusive aqui no Hospital de Olhos, né, esse movimento que estamos fazendo agora é justamente em colaboração a essa defesa de causa aí nacional do diagnóstico do glaucoma. O que se faz? Tenta-se conscientizar a população, informar a população a respeito da patologia, bem como tranquilizar a população que, apesar de ser uma doença grave, realmente mas ela é possível de tratamento, de controle, é absolutamente possível conviver de forma harmônica com a doença. O que é devastador é você ter a doença e não saber que tem. E, infelizmente, se estima que 60% dos pacientes glaucomatosos nem sabem que tem o glaucoma. E com a questão do aumento da expectativa de vida, acaba subindo de forma vertiginosa a incidência de glaucoma nos pacientes mais idosos, né? Então, a gente espera ter cada vez mais glaucoma chegando ao consultório por conta da expectativa de vida ter se elevado muito, né? Então, é super importante esse movimento do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que acontece no dia 26 de maio, mas a nossa entidade suprema, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, também muito engajado nessa causa, também está se mobilizando esse ano, como fez o ano passado, no dia 24 horas contra o glaucoma, que no ano de 2023 vai acontecer no dia 20. Vocês provavelmente vão ver algumas pessoas famosas, por exemplo, o Rubens Barrichello, que eu já vi que já
está aí nas redes sociais e outras pessoas de destaque aqui no nosso país falando sobre esse problema, justamente com o objetivo de conscientizar a maior parte da população possível a respeito disso. Então, muito importante nessa nossa conversa, já que 60% dos pacientes nem sequer suspeitam que tem a doença, e quando chegam para o oftalmologista, pouco pode ser feito, porque já perderam grande parte da sua reserva de nervo óptico, e isso não tem o que recupere, né? Então, espero que tenha ajudado a vocês, que tenha esclarecido mais, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber dessas informações, porque é muito importante. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente cuida da nossa saúde. Obrigada, Beth. Verdade, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.